Prontinho. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Pra gravar. E aí, Graça, estamos gravando a aula agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Gente, hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira foi feriado, certo? Certo. Vocês aproveitaram o feriado? Eu fiquei bordejando, como diz o pessoal, o dia todo. É, né? Pois eu fazer mais o quê? Tem jeito. Eu queria mesmo ter passado o feriado igual o Paulo passou, que ele tava num boteco ótimo, tomando uma cerveja geladinha, que eu vi lá no Instagram, vi no WhatsApp. Peraí que tá passando um helicóptero aqui. Enfim, né? Paulo lá curtindo a vida e eu tava aqui dentro de casa. Mas, por que eu tô falando? Com certeza, muito bom. Com certeza. Né? Onde que é aquele boteco, Paulo? Tô precisando ir lá, muito legal. É de casa aqui dentro. Né? Eu gosto daquele tipo. Muito bom. E aí, por que eu tô falando de feriado? Não é por causa de conversa fiada, não. Vocês sabem qual foi o feriado? O que a gente tava comemorando naquele dia do último feriado? Programação da República. Proclamação da República. Será que foi coincidência ou não? Que hoje... É o nosso assunto, né, professora? É o nosso assunto. É o assunto que estamos vendo. É o assunto que estamos vendo. E hoje é o dia que a gente vai ver o que foi a Proclamação da República. A gente vai ver o dia da Proclamação da República. Qual que foi toda a movimentação do golpe, que a gente viu que foi um golpe militar, no dia 15 de novembro, lá de 1889. Então, super coincidência, né, que a gente até agora estudou toda a crise, todo o processo de crise da monarquia nas últimas décadas antes da proclamação, né? A gente viu desde a Guerra do Paraguai até que começou lá na década de 50, até aquela crise mais pesada que recaiu muito forte sobre a imagem do Dom Pedro, né? Que foi extremamente abalada. Então a gente viu todo esse processo de crise, a gente viu a força do movimento republicano, a força do movimento negro, que foi o movimento abolicionista, que um ano antes da proclamação da República culminou na libertação dos escravos, na assinatura da Lei Áurea, no fim da escravidão no Brasil. Então a gente viu tudo isso para quê? Para entender por que no dia 15 de novembro aquele golpe ele tinha legitimidade para ser dado, né? O que aconteceu para que naquele dia o Império Brasileiro caísse e a República fosse proclamada. Então, hoje a gente vai ver esse dia, a gente vai ver a proclamação da República, e nas próximas aulas a gente vai ver representações, o imaginário popular sobre essa república, como que as pessoas, como que o brasileiro ele reagiu a essa mudança de sistema, essa mudança de poder que aconteceu lá naquela época. E aí hoje então a gente vai ver a proclamação da república em si, tá bom? Primeiro eu vou mostrar um videozinho bem curtinho, que ele já vai dar uma introduzida assim no assunto, e aí depois a gente vai para os slides, como a gente geralmente faz. Esse sistema aqui de transmitir tela e mostrar um vídeo, eu fiz poucas vezes, né? A última vez deu certo, que foi quando a gente viu a música das Camélias do Quilombo do Leblon. Então eu vou tentar, se tiver bom a gente vê o vídeo todo, se não a gente deixa pra lá. Mas então agora eu vou mostrar um vídeo, e aí vocês me falam se vocês estão escutando bonitinho, se a imagem tá boa, se o som tá bom, não sei o que. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Tá. Então já vai aparecer, porque aqui pra mim já apareceu. Apareceu. Tá. O sistema tá lento, mas vai.
O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro. Para. E aí, vocês estão escutando? Vocês estavam escutando? Em alto e bom som. Tá muito bom. Ótimo, ótimo. É uma pessoa falando. Isso, ótimo. Então eu vou soltar aqui, beleza? Vamos ver. Ô, gente, ajuda. Peraí. Peraí que vai, é lento, mas vai. O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu canto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a verdade é que já há algum tempo Tá falando você, tá repetindo a voz. Tá bom, peraí. Aconteceu aqui comigo agora também. Sim. Uai, o que será? No início começou normal, depois ficou assim? Desliga o seu microfone, Vitória, tá aí melhor. É verdade, tá dando retorno. Então tá bom, desliguei. Obrigada, gente. Nossa, vocês são espertos demais. colecionava uma série de inimigos. A igreja não gostava do fato do imperador colecionar uma série de ermidades de culto. A verdade é que já há algum tempo não gostava. O Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889 não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva, mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou com o hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais.
A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser a do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial. E aí, gente, deu para assistir direitinho? Claro? Aqui para mim falhou bastante. Jura? Vixe. Bom, mas de qualquer jeito, tudo que falou, eu vou falar Não sei se é a minha internet. Tudo que falou no vídeo eu vou falar de novo, mas explicar. É porque teve. Mas eu não consegui entender. Fuzilaram o cara, tiraram ele lá daquele pedestal, né? A coroa até caiu no chão, mas eu não entendi como é que foi, entendeu? Isso. Aí agora eu vou mostrar o slide e a gente vai assistir tudo. Assistir tudo não, e eu vou explicar tudo. Ah, tá. Inclusive a demissão dele, que é o Visconde de Ouro Preto. Isso era só para vocês se situarem, entenderem no geral como que foi, o que aconteceu. Mas aí agora eu vou passar o slide e vou explicar, tá bom? Esse era só um videozinho mais didático para entender como que foi isso. Vocês viram que várias questões que a gente já falou apareceu no vídeo, né? Então, por exemplo, os republicanos, o descontentamento dos militares, o descontentamento dos fazendeiros, né? Então, por exemplo, alguém me fala aí um descontentamento dos militares. A remuneração deles ser muito baixa, não ter sido reconhecida a vitória sobre o Paraguai. Isso, eles ganharam, né, do Paraguai, isso é reconhecido, mas depois disso eles passaram a exigir melhores condições de salário, e não tinha, eles começaram a exigir reconhecimento mesmo, e principalmente, uma coisa que a gente vai ver nos slides, os militares, eles estavam proibidos de se manifestar politicamente. E isso era outra coisa que estava incomodando bastante eles. Fazendeiros. Os fazendeiros também estavam muito descontentes. Por exemplo, com o quê? Qual que tinha sido o último? É porque eles gastaram muito dinheiro com a compra dos escravos e não estava tendo recuperação do dinheiro investido. Isso, Graça e Sheila, né? A abolição, ela deixou os militares muito descontentes porque eles queriam indenizações, cobraram indenizações que não veio, e isso fez com que... Os fazendeiros, né, professor? Os fazendeiros. Desculpa, o que eu falei? Militares. Não. Os fazendeiros estavam... imagina só, a abolição tinha acontecido há 1 ano atrás. Então, eles estavam muito, 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 muito bravos. E aí era aquele ambiente que eu falei pra vocês. Lembra que antes da abolição eu falei que o Brasil era uma grande panela de pressão? Estava prestes a explodir, as pessoas tinham medo de que acontecesse uma guerra civil aqui. Antes da abolição, agora antes da proclamação da República, também tinham muitos ânimos acirrados. Grupos muito importantes politicamente estavam muito descontentes com o Império. O Império, ele estava demonstrando falência, ele estava demonstrando falência moral mesmo. O século XIX, gente, o que é o século XIX, né? Esses anos que a gente está estudando, de 1800 e não sei o quê. No mundo inteiro, ele foi um século conhecido pela ideia de progresso, de modernidade. E aqui no Brasil, o Brasil tinha abolido a escravidão há 1 ano atrás, ou seja, extremamente atrasado. O Brasil ainda era um império, o Brasil tinha um imperador. O Brasil, ele não conseguia ser representado, ser comparado, né, com a ideia de modernidade, com a ideia de progresso. O Brasil, ele era o reflexo de uma sociedade ainda muito atrasada. Então, as ideias, os movimentos intelectuais,
Isso era uma época em que muitas ideias novas, então, por exemplo, as ideias evolucionistas, as ideias... Depois eu explico melhor o que são elas. Não sei se vocês já devem ter estudado evolucionismo com o Léo, né? Aquela ideia científica do Darwin, né? Então, tudo isso acontecendo e o Brasil, as ideias positivistas, materialistas, e o debate de ideias, o espaço público, o debate no espaço público, ele começa a crescer muito. Então, as pessoas começam a falar de política, as pessoas começam a ler jornais e ver que lá fora, aqui na Europa, o mundo estava se modernizando. E aqui no Brasil, né? O Brasil ainda é um país agrário, dependente da exportação de produto agrícola, escravidão tinha sido abolida 1 ano antes, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e com o imperador ainda num regime monárquico extremamente decadente. Lembra de todas as polêmicas que a gente estudou? Tanto que a imagem do Dom Pedro, ela estava extremamente carregada, negativa. Então, olha isso. E as ideias republicanas, ou seja, a ideia de um novo regime, e um regime que era relacionado com a ideia de progresso, com a ideia de modernidade, estava aí. Ou seja, já tinha a opção, né? Porque você fala, beleza, vamos tirar a monarquia, mas o que vai entrar no lugar? Pois tinha uma ideia muito forte do que se deveria colocar no lugar, que era a república. Tá bom? Então eu vou transmitir Por que eu tô falando tudo isso? Para vocês verem que a república não veio do nada. Tudo que a gente estudou até agora foi para mostrar para vocês o caminho que foi vindo sendo aberto até que isso acontecesse, até que a república fosse proclamada. Ou seja, a república ela veio num momento em que ela era a resposta para o que as pessoas estavam vendo que era o maior problema do Brasil, que era esse atraso, que era esse governo decadente, né? Enfim, vou transmitir agora, vou mostrar o slide, vocês me falam quando vocês estiverem vendo. Mesma ideia de sempre, tá? Eu explico, vocês não precisam se preocupar em copiar slide, depois eu dou um tempo. Hoje tem poucos slides, a gente já está conversando bastante sobre tudo. Os slides hoje são muito mais pontuais, são menores, então não precisa se preocupar muito em querer copiar, porque vai dar tempo tranquilamente. Aí alguém liga o microfone, me fala quando estiver vendo a tela. Aparecendo. Apareceu. Então tá bom. Boa noite, Carmita. Boa noite, Márcia. Tá boa, né? Graças a Deus eu tô em você. Eu também tô bem. Apareceu, tá bem fácil pra gente ver. Que bom. Que às vezes fica lá no fundo, mas aí tá bem visível. E hoje bem, pra mim. Que bom. E hoje tem menos texto também. Então vamos lá. Bom, por que eu falei que hoje vai ser mais tranquilo? Porque a gente já tá conversando sobre isso há muito tempo, né? Só na aula de hoje a gente já viu um vídeo, já falou sobre. Então tudo que tá nesse slide, por exemplo, a gente já viu, né? Que é qual? Que é o cenário nesse ano. E quando eu coloco aqui cenário em 1889, ou seja, o cenário político, quando aconteceu a proclamação da República, isso aqui é uma forma muito pontual de dizer, porque como eu falei para vocês, o que aconteceu aqui já vem de todas essas movimentações políticas muito intensas que a gente estudou, que vem desde a década de 50, de 1850. Então, a Guerra do Paraguai, a força que o movimento republicano ganha a partir da década de 70, que o movimento abolicionista ganha, depois a abolição, a crise na imagem do Império, do Dom Pedro II. Então, tudo que a gente estudou até agora, desde que a gente voltou das férias lá em julho,
foram importantes para o que a gente vai estar vendo agora, né? Para o que a gente está vendo hoje. Então, tudo isso aqui a gente já viu, né? A gente viu uma monarquia isolada, no Dom Pedro II, isolado, preso ali em várias questões, com muita oposição de instituições muito importantes. E aí a gente viu no vídeo que uma dessas instituições, por exemplo, era a igreja. A igreja e a monarquia, elas estavam com uma briga, elas estavam com uma relação muito desgastada desde a década de 70, de 1870, quando aconteceu um episódio em que 2 bispos foram presos, porque esses bispos eles começaram a reivindicar uma menor liberdade de culto da maçonaria. A maçonaria nesse período ela era muito forte, e isso incomodava muito a Igreja Católica. E a igreja, que tinha uma relação boa com o Império, isso foi um episódio de crise imensa, porque imagina só, 2 bispos foram presos. E aí isso foi uma grande polêmica. Isso fez com que a relação entre igreja e Estado começasse a ficar muito abalada. Mas não foi só isso. Esse episódio da prisão desses bispos é muito conhecida, mas a igreja estava incomodada, de uma forma geral, com não só com uma questão religiosa, mas também com uma questão política. Porque nessa época a igreja ainda tinha ela tinha um poder político muito grande. Então, por exemplo, toda a questão de documentação civil, que hoje é a documentação civil, era a igreja que tomava conta. A igreja tomava conta de todos esses aspectos. Então, tipo, quem nascia, quem morria, quem casava, a igreja tomava conta de tudo isso. E aos poucos a igreja ela vai perdendo esse papel, o Estado ele vai se fortalecendo no sentido de que ele começa a dominar mais áreas da vida das pessoas, e muitas delas a igreja tomava conta. Então a igreja começa a perder poder político, começa a se incomodar com isso, e aí as disputas da igreja com o governo, com o império, ela vai piorando, não só então nessas questões religiosas, como eu falei para vocês, mas também em aspectos políticos. O exército, como a gente já viu, eles reivindicavam mais participação política. Eles não podiam nem se manifestar politicamente via imprensa, né? Existia uma lei que proibia isso, e o exército queria reverter isso. Fora o que vocês viram lá no vídeo, melhores condições de salário, reconhecimento, enfim. E aí aqui embaixo, isso que eu falei para vocês, a década de 80 ela vem muito forte nessa questão da ampliação do espaço público, do movimento intelectual, da renovação no campo das ideias. Então, todas essas ideias novas, científicas, surgindo, e a coisa muito forte do progresso, da ideia de progresso, da ideia de modernidade, que o século XIX ele é o grande século da modernização, né? E dessas ideias muito fortes. E aqui no Brasil, é como se o Brasil, então os intelectuais, as pessoas, apontavam o Brasil como um país que ele não saía do lugar, o país do atraso, o país que não se desenvolvia. E aí, vocês viram lá no vídeo que eles falaram que no exército, muitas pessoas do exército eram adeptas do positivismo, que foi uma corrente filosófica que acreditava muito na ideia do progresso e na ideia de república. Então é por isso que a ideia de república também ganha muita força dentro do exército. Então tudo isso aqui é muito importante, tá bom? Aí agora vocês copiem aí, eu vou dar um tempinho.
Terminei, Vitória. Tá bom, Carlita. Tem mais alguém que tá copiando? Não? Posso passar? Vou passar, hein? E aí a gente viu lá no vídeo, o vídeo começa falando de um baile, né? Do baile da Ilha Fiscal. E isso foi no dia 9 de novembro, ou seja, 6 dias antes da proclamação da República. E por que que esse baile, esse evento, que foi uma festa de arromba, vocês viram lá, por que que ela é muito conhecida? Porque é considerado o último episódio da monarquia. Foi uma festa que o Império ofereceu para a Marinha do Chile, tá? E foi uma festa que ela também estava comemorando as bodas da princesa Isabel com o marido dela, que era um conde francês, né? Acho que já falei dele. Então foi uma festa muito grande e uma festa que ela ficou conhecida pelos gastos ostensivos, assim. Foi uma festa de arromba, foi uma festa muito cara, a imprensa falou muito disso, os jornais falaram muito disso. Vocês lembram que a gente estudou que o Império estava vivendo uma crise muito grande, inclusive financeira, então isso também foi uma polêmica muito grande. E no momento em que esse baile acontecia, nesse mesmo momento, a poucos quilômetros, a poucos metros do palácio onde estava acontecendo essa festa, militares e chefes republicanos, eles estavam reunidos no clube militar, que é um clube que eles tinham fundado alguns anos antes, e eles já falavam sobre o golpe, eles já falavam sobre essa tomada do poder, tirar o poder das mãos do imperador e de proclamar a república. Mas qual que era a grande questão? Esperava-se que quem fizesse isso fosse o Marechal Deodoro da Fonseca, como a gente vê, né, que ele foi quem proclamou a república e tudo. Mas qual que era a questão? Ele era amigo do Dom Pedro II, então ele estava muito resistente a isso. Enquanto todo mundo tentava convencer ele estava extremamente resistente, ele não queria muito fazer isso, porque ele tinha um certo medo, um respeito muito grande, não sei o que era exatamente, pelo Dom Pedro II. E ele, o que ele queria? O que o Marechal Deodoro queria? Esperar que ele morresse. Ele queria esperar que o Dom Pedro II morresse, porque ele já estava muito velho, muito doente, e aí sim tomar o poder e proclamar a república. Ou seja, então o episódio aqui agora era militares e republicanos, eles já estavam em conversa, já estavam em negociação, já estavam armando golpe, mas ainda não tinha quem fosse lá e falasse, não, agora eu vou lá fazer. Só que isso era dia 9, né, gente? Ou seja, alguma coisa mudou. O que será que mudou? O que será que fez com que ele se convencesse a fazer esse golpe? Então, a gente vai ver isso, podem copiar. O vídeo já deu mais ou menos a resposta pra gente, né? Mas a gente vai ver.
Pronto? Pronto. Alguém ainda tá copiando? Tô acabando aqui. Tá bom, pode copiar tranquilo, viu? A senhora me avisa, dona Maria, que a senhora terminar? Avisa, eu tô terminando. Tá bom. Pronto. Tá bom. Obrigada, viu? Vou passar. Bom, chegamos então no dia 15 de novembro, famoso. O que aconteceu, né? Lembra que eu falei para vocês que os militares, os republicanos, estavam tentando convencer o Marechal Deodoro, mas ele não queria, ele estava resistente. E aí o que mudou? Vocês lembram lá que o vídeo fez aquela piadinha, né? Ele falou, lá em 1889 não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, mas tinha fake news. Muitos boatos começaram a rolar desde aquele dia lá do baile até o dia 15 de novembro. E um desses boatos era que se eu não me engano, era um major que fazia parte do clube militar, Major Solon. Começou a rolar muitos boatos que ele ia ser preso, por causa, inclusive, dessas conversas, desses encontros dos militares. E aí o Marechal Deodoro, ele viu que a coisa estava ficando feia, né? E aí ele se convenceu, mas ele não se convenceu a depor, né? Ou seja, tirar o imperador do cargo. Ele se convenceu a tirar o Visconde de Ouro Preto. Que quem era o Visconde de Ouro Preto? Ele era o presidente do Conselho de Ministros. Então, o Império tinha os seus ministros, né? E aí ele era o presidente do Conselho. É como se fosse uma Câmara de Deputados e aí tem o presidente, né? Mas aqui a gente está falando de ministros. Então, se a gente for olhar, por exemplo, no regime parlamentarista, é como se ele fosse um primeiro-ministro, ou seja, ele era o ministro mais importante. E ele não era um amigo da República, ele não era a favor da República. Então, o que o Marechal Deodoro, que foi o que a Rosângela, viu, Rosângela, a hora que você perguntou, mas que fuzilaram ele? Não, aquilo ali foi só um desenho. O Marechal Não, eu vi, quer dizer, tiraram ele, sumiram com ele, né? Tchau. Obrigaram ele a se demitir, né? Isso. Isso. Essa parte que eu não entendi muito bem. Resumindo, agora, em poucas palavras, tiraram ele do cargo. Só que a força, né? Ou seja, chegou o militar e obrigou ele a sair. Convidou ele para se retirar. Mas de um jeito mais, né? Ele não tinha muita escolha, não. Se ele quisesse recusar esse convite, ele não ia conseguir. E aí, então, o Marechal Deodoro, ele obriga o Visconde de Ouro Preto a se demitir. E aí, então, o Visconde de Ouro Preto, ele é destituído do cargo, ele sai do cargo de primeiro-ministro, né? Vamos falar assim, de presidente dos ministros. E aí, o Marechal Deodoro, ele espera-se que o imperador vá nomear alguém para o cargo do Visconde de Ouro Preto, ou seja, para esse cargo mais importante ali dos conselhos de ministros, para alguém que seja favorável à República. Ou seja, ele não queria proclamar a República, ele queria que um outro ministro favorável à República, ele tomasse esse poder de presidente dos ministros. E por quê? Mas você fala, mas o que é que ia adiantar? A gente estava num momento em que uma nova pauta, ela estava... 10 minutos, né, gente?
Daqui eu não consigo ver. Uma pauta. Sim, 10 minutos. 10 minutos. Beleza. Uma pauta que era a seguinte: começaram a querer uma maior descentralização do poder. O que é uma maior descentralização do poder? O poder, ele era centralizado. O que é um poder centralizado? Nas mãos do imperador. Então, o imperador, ele tinha o poder sobre todas as províncias, sobre todo o resto do Brasil nas mãos dele. Então, uma decisão dele, ela ia abarcar basicamente todas as decisões do Brasil inteiro. Eles queriam uma descentralização. Eu estou explicando assim, grosso modo, o que seria uma descentralização? Tirar todo esse poder das mãos do imperador e dar mais poder para as instâncias locais. Então, por exemplo, para as províncias. Lembra que eu já falei várias vezes o que são as províncias? Como se fossem os estados de hoje. São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, uma descentralização do poder tiraria todo esse poder, toda essa força de poder das mãos do imperador e diluiria esse poder para as instâncias locais também. Então, as províncias teriam maior autonomia, as instituições públicas de todas essas pequenas localidades, elas iam poder ter mais poder de legislar e tomar decisões. Então, um primeiro-ministro favorável à República ia conseguir fazer com que esse projeto de uma maior centralização pudesse se fortalecer. Por quê? Lá no vídeo, lembra que fala que os ministros conservadores, que eram contra toda essa descentralização, eles estavam em maioria, então eles não conseguiam fazer com que isso acontecesse. Então, por isso é importante. Mas é aquela coisa, gente. Todo mundo aqui, principalmente esses militares e os republicanos, eles queriam a proclamação da República de uma vez. O Marechal Deodoro é que estava um pouco assim. Só que aí, com todos esses boatos, a gente viu lá no vídeo que saiu uma mentirada danada e surgiu uma mentira de que o imperador ele tinha sugerido para ser o primeiro-ministro um homem, que eu não lembro o nome, que era inimigo do Marechal Deodoro. E aí, quando isso aconteceu, ele falou, não, então já era. Então, se é para ser assim, vamos dar o golpe, vamos tomar o poder, vamos formar aqui um conselho, uma junta de governo, a gente vai tomar o poder, vamos proclamar a república, vamos tirar o imperador, vamos mandar a família real embora. E foi o que aconteceu. Então, isso aqui é a proclamação da república. Eles se encontram lá no clube militar, eles tem uma parte da historiografia, né, das pessoas que escrevem a história, que falam que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant, eles se reuniram lá no clube militar e que juntaram mais ou menos cerca de 1.000 homens, de 1.000 militares, e aí depois o pessoal da Marinha se juntou a eles fizeram uma grande caminhada até o centro do poder e chegaram lá e falaram, agora quem governa o Brasil é essa junta administrativa aqui, esse governo provisório, e agora o Brasil é uma república. Então, beleza. Isso foi a proclamação da república, ou seja, não foi nada heróico, nada. Lembra que a gente viu que foi um golpe militar tramado aqui dentro, né, de dentro do sistema, não foi uma revolução que envolveu o povo e que foi nada disso, foi uma coisa muito interna. Então a república estava proclamada. Mas ninguém foi avisar isso pro imperador, gente. O Dom Pedro sabia dessa movimentação toda, sabia que o negócio estava acabando para ele, mas ninguém foi lá contar isso para ele. O Marechal Deodoro falou o que ia fazer, ele não fez. Ele não foi contar pro imperador. Anotem isso daí, que a gente já vê o final. Que chique, Graça, tô vendo suas fotos aqui.
Alguém pode me falar quantos minutos faltam? 5 minutos. Obrigada. 5 minutos. Obrigada. Aí, professor, você observar essa poesia do meio, é a Maria Firmina, que nós vimos na aula do dia 1º/9. Escritora que assinava como maranhense, escrevia poesia abolicionistas. Lembra que eu falei pra vocês que ela foi a primeira escritora? Caraca, Pois Graça, é. não acredito, que legal. Lá tem uma praça que é Praça dos Poetas. Então diz que tem até poeta que vai lá uma vez ou outra declamar as poesias. Que massa. Aqui ela fala, né? Seu nome, nem repeti-lo, a planta, a erva, a fonte, a solidão, o mar, a brisa, meu peito se extasia. Seu nome é meu alento e meu deleite. Seu nome, se o repito, é dúbia a nota de infinda melodia. Maria Firmina, Que seu lindo! nome. Depois eu vou Ai. ler com calma. Pois é, eu achei que eu não tinha nenhuma foto para você e eu tenho. Tem, tá vendo? Pois é. Vou te mandar da ruína também, que eu vi. Tá bom. Que legal, viu? Gente, aí. Eu já copiei. Tá. Falta só mais um slide, mas a gente faz ele na próxima aula, que é bem pequenininho. O grosso da questão é essa daqui. É entender que isso aqui foi a proclamação da República. Depois a gente vai ver na próxima aula as representações sobre isso. A gente vai ver como que o povo brasileiro reagiu, como que eles receberam a notícia, como que foi a recepção disso nas ruas, nas províncias, agora, né, nos estados, que agora vão ser os Estados Unidos do Brasil. Enfim, posso tirar aqui para eu ver a carinha de vocês antes de dar tchau e terminar de fazer a chamada? Pode, mas não deu tempo de copiar não, né? Não, eu volto isso aqui sem problema na próxima aula. Não, a outra slide copiei. Esse aí, o último é que não deu para copiar. Não, tranquila, eu volto. Bom, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, umas pessoas que eu não anotei. Francisco, tá aí? Não, né? Francisco. Sim, prof. Ah, tá aí sim? Tô. Ah, oi, Francisco. Eu não vi você entrando. Tava Oi. Coloquei presente aqui. Vitória. Miralva. Oi, Carmita. 2 minutos. Tá bom, 2 minutos que tá faltando. tá bom. Obrigada. Só falta algumas pessoas aqui, o resto todo mundo coloquei. Miralva não tá, né? Pedro não tá, né? Cirlaine não, né? Nem Cirlaine, nem Lohane. Geraldo também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós somos 18 comigo, certinho. Gente, então foi isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? A aula já tá acabando, mas se não, semana que vem estamos aqui. E aí eu vou terminar e aí quem tiver dúvida fala, tá bom? Professora, eu só queria saber que dia que vai terminar as aulas? Eu acho que dia 16, 17. 17 de dezembro. Ah, tá. Então, boa noite pra todo mundo. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem for lá no CCBB sexta-feira, ó, animada pra ver vocês. Beijo. Com certeza, eu irei. Eu e Sheila. Eba! Matar a saudade. Tchau, gente. Boa noite.